Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler agora, dar sequência ao livro de Mateus. Estou no capítulo 16, seguindo. Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro chamou à parte e começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. O discípulo de Cristo deve levar sua cruz. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim e a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem, o seu reino. A transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, seus irmãos Tiago e João, e o levou em particular em um alto monte, foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, a outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, eis que vindo da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho muito amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erga-vos, não temais. Então eles, levantando os olhos, e ninguém viram senão Jesus, a vinda de Elias. E descendo eles ao monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, aos escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro: Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falava a respeito de João Batista. A cura do jejum.
possesso, do jovem possesso, a cura do jovem possesso. E quando chegaram para junto da multidão, aproximaram-se dele um homem que ajoelhou-se e disse: Senhor, compadece do teu filho, porque é lunático e sofre muito, e muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentai-o teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei aqui o menino. E Jesus repreendeu os demônios e saiu do menino. Desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximou-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivos nós não expulsá-los? E ele lhes perguntou: por causa da pequenez de vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis este monte: passa aqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. De novo, Jesus prediz a morte e a ressurreição. Reunidos eles na Galiléia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e esses o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Jesus paga impostos. Tendo ele chegado a Cafarnaum, disseram Pedro: os cobravam impostos de 2 dracmas. E perguntaram: não paga vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributos, dos sírios ou dos estranhos? Respondeu Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo então isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, acharás uma estáter. Toma, entrega-lhes por mim e por ti. O maior no reino dos céus. Naquela hora aproximaram-se Jesus dos discípulos, perguntaram: quem porventura é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo entrareis no reino dos céus. Porquanto aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Os tropeços. Qualquer, porém, que fizer tropeçar desde pequenino, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora. Lança fora de ti, melhor entrardes na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos se faz tropeçar, arranca, lança-o fora.
De ti é melhor estar na vida com um só de seus olhos do que tendo dois a seres lançados no inferno de fogo. A parábola das ovelhas. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que seus anjos do céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontrar, em verdade digo, a maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Como se deve tratar um irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai, argue-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas todas as palavras se estabeleçam. E se ele não os atender, diz-o à igreja. Se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, em tudo que ligardes na terra e no céu, sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligardes no céu. Em verdade também vos digo, que 2 dentre vós sobre a terra concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Quantas vezes se deve perdoar um irmão? Então Pedro aproximou-se e perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes, respondeu-lhe Jesus. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassível. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seu servo, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, tudo quanto possuía, e que dúvida